deve ter achado bom. A partir dali ele sai para poder prender aquelas pessoas que seguem, segundo ele, aquela seita, esse pessoal aí que diz que é cristão, esse pessoal aí que diz que segue a Cristo. Mas aí você me pergunta, mas bispo, o que é que essa palavra tem a ver conosco, com o culto da família? O que é que isso tem a ver com o culto da família? Aí eu te digo, esta peleja que está sendo travada aqui, é uma peleja que está sendo travada, glória a Deus, no meio do povo de Deus, porque os fariseus, eles são judeus, eles são hebreus, eles não são cristãos. Estevão estava defendendo a Cristo, o Messias. E nós vemos também a Saulo, que era então Saulo, que depois virou Paulo, e passou de perseguidor a perseguido. E o que isso tem a ver com nossa família? O que isso tem a ver com nossa família é que nós podemos estar no meio da nossa família, pode haver pessoas que não são cristãs. E nós temos que saber lidar com essas pessoas para poder ganharmos ela para o reino de Deus. Isso serve para nos abrir os olhos sobre Saulo, que era perseguidor e passou a ser perseguido. Nós também podemos ter perseguido o Evangelho de Cristo muitas vezes, e hoje nós somos perseguidos. Podemos ter sido perseguidores e hoje nós somos perseguidos pelo Evangelho de Cristo. E nós vemos também que dentro daquele próprio povo de Deus, os fariseus, que não queriam que aquela seita, segundo eles, prosperasse, mas porque era de Deus, era o mover do Senhor, tinha que prosperar, porque Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Nós podemos também achar no meio da nossa família, não só da nossa família consanguínea, mas também no meio da nossa família cristã, pessoas que discordem da gente, pessoas que têm uma outra visão de evangelho, E nós também precisamos saber lidar com essas pessoas. Nós precisamos saber lidar com essa família, porque nós sabemos que existem várias doutrinas, muitas delas baseadas no Evangelho. Cada igreja tem uma doutrina. A Epidemia tem a doutrina da Epidemia. Outras denominações têm as suas doutrinas também. E nós, para andarmos em concordância com a Bíblia, nós temos que ser fiéis à doutrina da nossa igreja. A palavra não diz isso, nós devemos ser fiéis à doutrina da nossa igreja. E aí nós tiramos esses exemplos. Nós vemos que o Estevão foi apedrejado porque dizia a verdade àquele povo, ao povo de Deus, que não queria reconhecer a Cristo como Messias, como Senhor, como Salvador. Nós vemos que Paulo, ele está ali na morte de Estevão, mas como ele é perseguidor, ele não se movimenta. Ele permite que aquilo aconteça. Permite que matem a Estevão e depois dali ele sai numa fúria para poder prender, mais matar outros. Mas mais adiante, no próprio livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver também que o Senhor Jesus toca em Paulo, que aqui está denominado como Saulo. Toca em Paulo, toca em Saulo, o cega, muda o seu nome, leva ele até um local para um servo de Deus orar por ele, e as escamas dos olhos dele caírem. Oh, glória a Deus, aleluia! Isso nos chama a reflexão. Liberta, meu Pai. Para que nós sejamos o mais sábio possível no meio e no seio da nossa família. Que aquele que hoje muitas vezes te persegue porque você é cristão, pode ser um Saulo da vida. Hoje ele está te perseguindo, mas amanhã ele vai ser perseguido, porque ele vai se render ao Evangelho de Cristo. Oh, glória. E nós sabemos que aquele que se rende ao Evangelho de Cristo, ele sofre perseguições. A própria palavra diz que
nós sofreremos perseguições por conta do nome de Cristo, por pregar, por falar de Cristo. Mas que o nosso galardão nos céus é muito maior do que qualquer perseguição aqui na terra. Os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, todos eles foram perseguidos. Mas todos eles foram mais do que vencedores em Cristo Jesus. Todos eles, nenhum deles esmoreceu por causa disso. Nenhum deles parou por conta disso. Mas eles continuaram a pregar o Evangelho de Cristo, continuaram a ser canais de bênção, porque eles eram utilizados como canal para o Senhor operar os milagres. E não é diferente no dia de hoje com nossas vidas. Não é diferente conosco. Deus vai continuar o quê? Nos usando para a operação de milagres. Deus vai continuar nos usando para a operação das maravilhas. Mas Ele também pede que nós tenhamos sabedoria. Ele diz, olha, quem não tem sabedoria, peça, porque é de graça. Está lá em Tiago. Glória a Deus. Que nós devemos pedir sabedoria. Devemos pedir sabedoria, sim, para lidar com nossa família. Inicialmente a nossa família consanguínea, que está próximo, nós dormimos, acordamos, vivemos, convivemos. E também com a nossa família de Cristo. Porque aqueles que hoje te perseguem, amanhã eles vão ser perseguidos, porque eles vão ter que se render ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eles vão ter que se render ao Deus Todo-Poderoso, por conta da promessa que está estabelecida sobre nós. E a promessa é que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Josué 24. É verdade, glória a Deus. Que nós e a nossa casa, nós serviremos ao Senhor. Então aquele que te persegue hoje, ele vai chegar um dia que ele vai ser o perseguido. Ele vai ser perseguido por amor a Cristo. Por amor a Cristo, assim como você hoje pode ser perseguido. Eu falo no meio da nossa família, mas tem pessoas que são perseguidas no seu trabalho, porque são cristãs. Tem pessoas que são perseguidas na sua rua, porque eles professam o Evangelho de Cristo. E assim sucessivamente. Nós podemos ver que até os canais de televisão sempre deturpam a verdade do Evangelho. Novelas deturpam, filmes deturpam a verdade do Evangelho. E nós temos que ser sábios para poder lidarmos com cada uma dessas coisas. Porque a provação ela vem, a tentação ela vem, e também os ataques eles vêm. Mas se nós pedirmos sabedoria a Deus, nós vamos sair e vamos trilhar com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria divina. Vamos saber passar por cada um desses percalços, por cada uma dessas situações. Assim como o Estevão foi o primeiro mártir, e disse àquele povo, aqueles fariseus que não queriam reconhecer Jesus Cristo, o Senhor também vai nos usar em determinados momentos com essa autoridade, para mostrar a esse mundo que Deus é Deus, que Ele é Senhor dos Senhores, que Ele é Senhor dos exércitos, e que não há outro Senhor, e que não há outro. Glória a Deus. O Senhor também vai nos usar muitas vezes com humildade, para, assim como Saulo, que quando o Senhor Jesus Cristo perguntou a ele, ou melhor, quando ele perguntou, o Senhor Jesus perguntou, Saulo, por que tu me persegues? E ele, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, o Cristo. Oh, glória, aleluia. Ele realmente foi humilde, ficou cego, teve que ser levado ali, né? Porque ele perseguia, ele saía atrás das pessoas e teve que ser conduzido até Damasco, porque ele ficou cego. No meio do caminho ele ficou cego, o restante do caminho ele teve que ser levado, teve que ser conduzido. E lá teve que esperar para receber a oração de um servo de Deus. Então Deus, nessa noite, está nos dando essa sabedoria para nós sabermos tratar com aquelas pessoas, aqueles nossos familiares, aqueles nossos colegas de trabalho, aqueles nossos vizinhos que não são cristãos. O Senhor hoje nos dá a visão espiritual, para quando nós vemos aquela afronta, nós não olharmos e ficarmos com raiva da pessoa, mas nós ficarmos e vermos que